A questão é calcular essa área que está em cinza entre essas duas curvas. Essa curva aqui é o ramo da parábola y igual a x ao quadrado. E essa curva aqui é a curva da função y igual a raiz de x. Veja que essas duas funções, elas são funções inversas. Elas são simétricas em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x passa aqui no meio. É a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. São inversos. Nós queremos calcular essa área em qual intervalo? É preciso nós sabermos, essas duas curvas têm um ponto comum 0. Precisamos saber que ponto é esse, porque aí nós vamos fazer a integração de 0 até esse valor de x. Certo? Outra coisa, por que essas curvas começam do zero? A função y igual a x ao quadrado, aqui eu coloquei só o ramo dela, que está definido para x maior ou igual a zero. E essa função aqui, essa aqui não tem outro ramo, ela parte do zero mesmo, porque é raiz quadrada de x. No conjuntos reais não existe raiz quadrada de x se x for negativo, só a partir de zero. Então, a partir de zero, né? Duas curvas infinitas. Vamos então determinar esse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto aqui, para nós determinarmos, o que é que a gente faz? Igual às equações das duas funções, ou seja, y igual a y, x ao quadrado é igual a raiz de x. Mas por que a gente faz isso? Pensa bem, esse ponto aqui, ele é ponto tanto da curva raiz quadrada de x, quanto da curva x ao quadrado. Ele é ponto comum das duas. Beleza? Então, nesse ponto, os dois valores de x e os dois valores de y são o mesmo, por isso que a gente iguala. Para eliminar essa raiz, eu vou elevar ao quadrado, mas eu tenho que elevar ao quadrado o primeiro membro. Então, vai ficar x à quarta igual a x. Passando para o primeiro membro, x à quarta menos x igual a zero. Essa equação, você coloca o x em evidência. X à quarta dividido por x é x ao cubo, menos x dividido por x é 1, igual a zero. Quais são os valores de x que anulam esse produto? Produto de dois fatores. Um valor de x é 0 e o outro valor de x é 1, né? Porque o cubo é 1 menos 1, 0. Então, o ponto 0, 0 nós já temos aqui, já sabíamos. E esse ponto aqui é o ponto 1 e 1. Quer dizer que o valor do intervalo aqui é de 0 até 1. Beleza? Então, esse aqui é 1. Então, nós vamos fazer a integração de 0 até 1. Aí, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quando você calcula a integral dessa função aqui, raiz quadrada de x, ela vai te dar a área toda abaixo da curva até o eixo x, inclusive essa parte branca. Aí nós vamos ter essa área toda aqui. Quando fizer a integral da parábola y igual a x ao quadrado, nós vamos ter a área abaixo da curva, porque a integral da área abaixo da curva, igual aqui. Então, ele vai ter essa parte branca. Então, veja bem, essa parte toda, menos a parte branca, vai nos dar a parte que a gente está querendo. Beleza? Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Então, a integral de raiz quadrada de x, a integral, qual intervalo? De 0 até 1. De raiz de x. O que é raiz de x? É x elevado a 1 sobre 2. É x elevado a meio dx. Então, essa integral vai me dar a área toda até dessa curva até o eixo x. Como é que calcula a integral de x elevado a meio? Você soma 1 ao expoente. Então, fica 1 meio mais 1 dá 1,5, ou seja, 3 meios. 3 meios dividido pelo expoente 3 meios. Mas dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Então, já podemos colocar 2 terços multiplicando aqui. No intervalo de quanto? De 0 até 1.
Agora substitui o 1 depois o 0. É o EF de B menos o EF de A. Substituindo 1 elevado a 3 meios é 1 vezes 2 terços é 2 terços. E substituindo 0 vai dar 0. Então quer dizer que essa área toda, que pega dessa curva para baixo até o eixo X, essa área toda aqui é 2 terços. Agora vamos calcular aqui a integral de x ao quadrado. Ele vai dar essa área branca aqui abaixo da parábola. Então vai ficar integral de 0 até 1 de quê? De x ao quadrado dx. Soma 1 o expoente, então vai ficar e divide pelo valor do expoente. x3 sobre 3 de 0 até 1. Substitui 1 ao cubo 1 vai dar 1 terço. Substituindo o 0 vai dar 0, 1 terço. Quer dizer que essa área branca aqui embaixo é 1 terço. Então a área toda foi quanto? 2 terços. Menos 1 terço vai dar 1 terço. Quer dizer que a área final que nós estamos pedindo, aquela área em cinza, é o que? É 2 terços menos 1 terço. Aquela área vale apenas 1 terço. 1 terço você sabe que é uma dízima periódica, né? Não preciso escrever, só estou te lembrando. Esse valor, unidades de área. Veja outra coisa importante. Aqui você viu que formou um quadrado, né? Ó, se x é 1, esse y aqui é 1 também, concorda? Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. E 1 ao quadrado é 1 também. Ponto comum, tá vendo? É um quadrado de lado 1. Então veja que essa parte aqui de dentro tem 1 terço. Então aqui é 1 terço, aqui é 1 terço e aqui é 1 terço. Somando 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, 3 terços, ou seja, 1, que é a área do quadrado, 1 vezes 1. Beleza? Pessoal, outra coisa importante, isso aqui não é arco de circunferência, você está vendo, não é equação de circunferência. Porque quando aqui é arco de circunferência e aqui também, essa área dá mais que meio, dá quase 0,6, 0,57 aproximadamente. Você vê que é uma área bem diferente dessa que nós encontramos. Porque você que está no ensino médio, ou mesmo no ensino superior, pode ser que algum dia você tenha calculado a área quando aqui é um arco de circunferência. Dá uma área maior, sabe? Porque o arco de circunferência ele faz uma curva mais aberta. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Peço que se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas. Beleza? Que eu respondo. Um abraço do Itamar. Obrigado. Tchau, tchau.